Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos aprendendo junto aí a lição da classe dos jovens, lição de número 10, que tem como título Jesus e a oração do Pai Nosso. O título geral da nossa lição é Ensina-nos a orar. Estamos na 10ª lição, já faltando mais 3 para finalizar esse trimestre. E nós louvamos a Deus pelo que aprendemos até agora, e estamos aí para mais uma aula. O texto bíblico em classe da aula dos jovens, da classe de jovens, está inserido em Mateus capítulo 6, versículo de número 5 a 13, quando há uma observação de Jesus aqui, é a oração que Jesus ensinou. O objetivo da nossa lição é mostrar, o objetivo da lição aqui é mostrar que o Senhor Jesus é o nosso referencial na vida de oração, E nós temos que ver os principais ensinos do Pai Nosso, contemplar os principais ensinos do Pai Nosso e destacar que a glória e o poder pertencem somente a Deus, E quando vamos ver aqui o Pai Nosso, nós vamos encontrar 6 pedidos, 3 materiais e 3 pedidos espirituais. E tem outras lições que vamos colocar agora nesta oportunidade. A lição, como de praxe, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está diz assim: Jesus ensina a respeito da oração. O segundo tópico nos diz assim: os principais ensinos da oração do Pai Nosso. E o terceiro tópico diz: a glória e o poder pertencem a Deus, E nós vamos estar aprendendo aqui sobre esse importante assunto. Quem tem a espada cortante, de Orlando Boy, nas páginas de número 314 a 317, também tem um subsídio importante. Ou quem tem também o livro As Ordenanças de Cristo nas cartas pastorais, nós vamos encontrar aqui também um subsídio importante que o pastor Elinaldo Renovato de Lima colocou aqui. O comentarista dessa lição é o Marcos Tedesco, Marcos Tedesco, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Ok? Vamos lá. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus em toda a nossa vida. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Então, essa é a introdução da nossa lição. Então, vamos partir para o assunto. E, além de materiais que eu citei agora, eu também indico esse livro. É um livro interessante, Pai Nosso, o pastor Magno Paganelli, prefaciado por Osmar Ludovico, ele, da Força Editorial. Ele tem um subsídio importante, muito interessante, uma aplicação muito interessante. Lembrando que essa temática da revista está inserida no que chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Está inserida dentro desse contexto. Deixa eu já abrir a Bíblia aqui, E ela está inserida aqui em Mateus capítulo número 6, quando Jesus, a partir do versículo 5, do capítulo 5, quando Jesus começa aí a fazer uma série de estudos, em Mateus nós vamos ver que Jesus está exortando, doutrinando, e assim sucessivamente. Em Mateus capítulo 5, vai ter aí esse mundo das bem-aventuranças, E Jesus começa a tratar disso aí e vai para o capítulo 6 e assim sucessivamente, No capítulo 6, no seu versículo 5,
nós vamos ver assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tem Bíblia que chama de galardão, né? Então a oração, ela é a recompensa. Na oração, a recompensa na terra é um ser visto dos homens, né? Que sem recompensa do céu. Já a oração não, a oração é totalmente ligada, você liga, está envolto de Deus e falando com Deus e trabalhando essa proposta que o Senhor Deus, por meio de Jesus, está nos ensinando, ok? Aí o texto do versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora teu Pai que está vendo em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então o versículo 7 diz assim: e ao orar, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que pelo seu falatório, ou que por muitos falarem, serão ouvidos. Versículo 8: e não vos façais semelhantes a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes mesmo de que lhe peçais. Versículos 9: portanto, vós orareis desta maneira, ou vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí o versículo diz assim: venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, como é feita no céu, assim como é feita na terra. No versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O versículo 12 diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. Fechando aqui com o versículo 13 diz assim: e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Além de texto que nós vamos aludir, nós vamos destacar aqui o segredo da recompensa celestial, que é manter-se em segredo. O segundo tópico dessa lição, ou dessa leitura, nós vamos ver que para não repetir as mesmas frases na oração. O terceiro ensino que é passado por Jesus é: pedir é um ato de humildade que agrada ao Deus, ao Pai, mesmo que Ele conheça as suas necessidades. Então pedir é um ato de humildade. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a nossa voz. E no versículo 9 nos diz assim, no tópico 4, uma observação 4 do versículo 9, nos diz assim: a oração profética do reino reconheça a paternidade, o reconhecimento da paternidade de Deus e sua posição de soberania nos céus. Então, no versículo 9 diz assim: portanto, vou ler dessa maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós estamos reconhecendo a paternidade de Deus e também tendo certeza da soberania dele nos céus. E quando a Bíblia fala no versículo 10 diz assim: venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, como é feita no céu, assim seja feita na terra. Nós temos aqui que para pedir para que o reino faça parte da nossa vida e da vida de todos os homens. Venha a nós o teu reino. E também podemos ver que para nós obedecermos uma intuição de Deus, ou o desejo de Deus é que obedeçamos a sua vontade em todo o reino físico e espiritual. Uma vez que eu digo: faça-se a tua vontade, como é feita no céu, assim também como na terra. Então o ensino de Jesus é muito claro. Muitos dizem que é reza. Reza quer dizer repetição de palavras. Então, no versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia. Então é uma profecia, que Deus coloca aqui. Vamos dizer que
é uma profecia onde Deus fala do texto introdutório desde de tempos milenares da questão do descanso, não é? Que nós vamos ver isso também, que vai coadunar com Levítico, capítulo 25, né? E nesse contexto a Bíblia vai dizer no versículo 9, que no versículo 9, a versículo 2 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, perdoar, libertar e devolver a família, que quer dizer e também cancelar e quitar os débitos, né? Os débitos espirituais, problema com Deus, enfim. Não precisamos estar atento a tudo quanto o Senhor nosso Deus nos propôs, ok? Então assim diz o texto e assim vamos seguindo, né? Então dentro dessa questão da oração, eu fiz um rascunho aqui sobre um resumo de 4 lições específicas que o Pai Nosso nos deixou. 4 lições específicas que o Pai Nosso nos deixa, né? A primeira lição é que o Pai Nosso, Jesus, a primeira coisa que ele faz é ensinar-nos a aprender o sentido da vida, né? Porque a Bíblia nos ensina para não termos uma vida sem sentido, sem direção. Mesmo que as pessoas que estão na igreja muitas vezes ainda não conseguem se achar ou achar sentido na vida, vive vida vazia, sem rumos, tal. Então quando você diz Pai Nosso que está no céu, você está você está rogando a Deus para que todo o ânimo, todo o vigor você possa ser restabelecido disso. Outra lição que aprendemos também é que nós temos que saciar o nosso desejo, encontrar o sentido da vida em Deus e não em coisas. Essa é a visão, né? Encontrar o sentido da vida em Deus e não nas coisas. Quem tem sentido nas coisas, a tendência é se decepcionar, né? Quem se volta totalmente para Deus, a tendência é cada vez mais estar firme, conforme Mateus capítulo 6, texto da lição, no seu versículo 11, não é? Outra lição que podemos aprender é a se livrar do nosso peso de culpa, não é? O peso da nossa culpa. Então a natureza humana, por vez ou outra, se surpreende aí, quando ferimos ou como somos feridos e assim sucessivamente. Então esse peso é o peso do pecado, o peso da culpa, que nos traz grandes prejuízos, esfriamento na fé e tal, e assim sucessivamente. Então no Pai Nosso está escrito: e perdoa as nossas dívidas, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versos 12, assim como nós perdoamos. Então pedir perdão, perdoar, faz parte da vida dos filhos, né? Esse Pai Nosso aí. Então o Pai perdoa o Filho arrependido e nos liberta do grandioso peso e da culpa que o pecado nos traz, né? Versículo de capítulo 6, versículo 6. E eu finalizo com essas 4 lições. Aprenda a superar o medo do mal, né? Então vamos lá, vamos repetir aqui. Primeiro aprenda o sentido da vida. Segundo aprenda a saciar os seus desejos. Terceiro aprenda a se livrar do peso da culpa, né? E o quarto aprenda a superar o medo. Então nessa lição é um fator importante, onde temos que aprender essa importante visão. No Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e nós vamos ver essa oração no capítulo 6, versículo 9, conforme já disse, até capítulo 9, versículo 13, Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4, e assim está escrito, né? Diz assim: portanto vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Então a Bíblia vai trabalhar que Deus, por meio de Jesus, Ele vai nos incentivar a buscar ao Pai, mas ensina. Primeiro começa engrandecendo a Jesus, primeiro começa engrandecendo ao Pai, né? A oração não é para
para o ser humano, o ser humano se auto promover. Pelo contrário, né? A oração é um modelo ensinado por Jesus, né? Que ele ensinou aos seus seguidores no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é chamada oração do Pai Nosso, também chamada oração dominical, que o significado dessa oração reúne adoração, petição e confissão de pecado. Então, a adoração, petição e confissão de pecado, isso é o Pai Nosso. Já em Lucas capítulo número 11, versos 2 e 4, também é uma forma de oração, mas tem uma leve diferença, né, do capítulo 6 de Mateus, né? Lucas indica que Jesus fez um modelo de oração ao responder um pedido de seus discípulos. Já em Mateus, Jesus ele está pregando, ele está dando um sermão, né? Então isso soa uma diferença assim. Se você observar o texto em Lucas capítulo de número 11, no seu versículo, deixa eu abrir a Bíblia aqui, Lucas capítulo 11, já estava até marcado aqui, eu tinha marcado, cadê? No seu versículo 2 e 4, diz assim o texto bíblico, Lucas 11, Lucas capítulo 11, isso, capítulo 10, capítulo 11, versículo 2, diz assim, e disse-lhe, quando orardes, dizei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E no versículo 3 diz assim, e dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. No versículo 4 nos aponta assim, nos diz assim, perdoa os nossos pecados, assim também como nós perdoamos a cada um que nos deve, e não deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Então, nessa questão aqui, Lucas vai indicar que Jesus estava respondendo um pedido aí dos discípulos, mostrando aí para os discípulos um modelo de oração, né? Pai nosso que está no céu. Essa palavra Pai, ela é correspondente ao aramaico, né? Que é Abba Pai, ou papai, paizinho, enfim. Era uma forma de como um filho dirigir ao seu pai com todo carinho. Então, de forma significativa, Jesus ensina que devemos dirigir a Deus como Pai. Isso porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus, né? A Bíblia diz que o homem caído é, na verdade, filho da ira. Mas quem nos adotou? Deus nos adotou por meio de Jesus Cristo. Isso significa que, pelos méritos de Cristo, que fomos adotados como filhos de Deus. Então, recebido como herdeiro em sua família. Então, nós, para ir a Deus, precisamos passar por Cristo, não é? Então, também é realmente um grande número daqueles que foram redimidos a Cristo aceitos na família de Deus, né? Então, o Pai Nosso, a forma que Jesus diz Pai Nosso, implica nessa verdade maravilhosa. Simultaneamente, milhões de filhos se dirigem em oração ao nosso Pai. Então, Ele escuta cada um deles, e dentro da sua onisciência, onipresença e onipotência. Então, Deus não deixa de atender ninguém, né? É impossível Deus não dar ouvido àqueles que pedem. É impossível, conforme está escrito aqui, que a terra e os estrados dos seus pés, haja vista que o seu trono é nos céus, conforme disse Isaías no capítulo 66, versículo de número 1. Ele trabalha essa proposta aqui. Santificado seja o teu nome. O significado aqui essencialmente expressa a preocupação com a glória de Deus. Os filhos de Deus adotados em Cristo entendem que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus, né? E a santificação do seu sublime nome, né? Então, santificado seja o teu nome. Quando nós falamos venha a nós o teu reino, é o que se preocupa do seu Pai Celestial, que seja glorificado o nome, do Senhor, o seu nome, que se preocupe com o seu Pai Celestial, que seja glorificado e seja reverenciado, né? Então sabemos que o reino de Deus está
presente. Jesus disse: é chegado o reino de Deus, Mateus capítulo 4, verso 17. Mas também nós sabemos que esse reino não veio em toda a sua plenitude. Ele virá quando Cristo voltar de uma vez. Então dizemos: venha o teu reino, não é? E no reino de Deus não tem ira, não tem contenda, não tem discórdia, não tem disse-me-disse, não tem um entregar a cabeça do outro. Só está no reino de Deus quem foi chamado por Ele e obedece a sua sacrossanta palavra, né? E aí diz o texto: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então nessa terceira petição, relacionada a Deus, a consciência natural nas duas é a consequência natural nas duas maneiras de se falar com Deus, entendendo que a glória de Deus é realmente importante e que seu santo nome deve ser reverenciado, né? E se entendermos aí a importância da expansão do reino de Deus nesta terra, né? Então a vontade de Deus que deve prevalecer, e não a nossa consciência, né? Mas é a vontade de Deus que prevalece, ela que é soberana, e o que Ele quiser é isso mesmo que vamos atentar e servir, né? Então o pão nosso de cada dia. Então perceba aí que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, é que Jesus ensina agora a pedir os pedidos materiais. Eu falei no início que tem 3 pedidos, né? Embora se citam 7, né? 7 pedidos. Então daqui a pouco eu já estarei numerando aqui, ok? Então o pão nosso se refere à nossa oração a respeito justamente daquilo que é essencial, né? Para a nossa vida física, pela nossa sobrevivência na terra. Então devemos notar que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias. Devemos orar todos os dias apenas pelo pão, confiante que o futuro pertence só a Deus, né? Então perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos pecados. As dívidas que a Bíblia nos fala que não são dívidas terrenas, mas dívidas espirituais, né? Essa parte da oração Pai Nosso é a confissão de nossos pecados. Apesar de ter sido redimido, justificado e regenerado, enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos ao pecado, conforme está escrito em 1 João, capítulo número 10, capítulo 1, versículo de número 10, né? Então sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Então a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus, para que possamos sentir o conforto e o perdão através da pessoa de Cristo, né? E assim sucessivamente. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa aqui é a última petição que se refere à proteção de Deus, né? Contra os perigos do pecado. Então o crente está comprometido com a glória de Deus, e assim sucessivamente. Pois o teu reino e a glória para sempre. Então fecha aqui com uma doxologia, né? Apontando para Jesus, apontando para Deus propriamente dito. Então, para que tenha sido dito, o próprio Jesus, que estava escrito por Mateus, tenha sido aí adicionado posteriormente. Então o justo olhe para que essa frase aí, com uma declaração que responde à perfeição do conteúdo do Pai Nosso, ok? Então precisamos estar atentos para tudo quanto o Senhor nos diz, né? Quando vamos, uma certa vez, Mahatma Gandhi disse assim, se perdêssemos ele falando da importância do Sermão do Monte, se perdesse todos os livros do mundo, e só restasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Ou seja, o conteúdo do Sermão do Monte é suficientemente grande, poderoso, que foi sermão pregado por Jesus para a retidão da humanidade, ok? Para a retidão da humanidade. Então, o texto bíblico já lemos, né? O primeiro tópico da nossa sessão Jesus fala a respeito da oração. Jesus, nosso referencial. Então, na verdade, uma verdade da vida cristã é que o fato do poder
ter em Cristo um referencial. Então é uma grande dádiva para o cristianismo e ter o Cristo como o referencial de oração. Então, o Evangelho são repletos de histórias vividas pelo Mestre, por Jesus, pois nos dão parâmetros aí exatos para acerca dos procedimentos e das orações ou orientações de como ele agia em cada momento de sua trajetória. Então assim também é para com a vida de oração de Jesus. Em cada história, em uma lição preciosa há uma lição preciosa para a nossa alma, né? O segundo subtópico do primeiro tópico nos diz assim: uma oração que nos ensina a viver, né? A oração do Pai Nosso vem acompanhada de uma série de instruções que eu já falei que eu falei antes aí, mas só para lembrar aqui, deixar bem lembrado aqui, que é importante acerca de devemos nos portar com os momentos em oração, mas também mediante o seu próprio conteúdo, nos ensina a viver em oração e em cada palavra, que tudo no Evangelho é compartilhado, né? Esses pedidos se constituem em 3 pedidos direcionados à santidade e à vontade de Deus, e 3 são referentes às necessidades pessoais, conforme eu já disse e confirmado aqui também pelo comentarista da lição. O primeiro: venha o teu reino, né? Primeiro o teu nome, depois venha o teu reino, depois seja feita a tua vontade, depois o pão nosso de cada dia, livra-nos do mal. Então são 6 pedidos, 6 expressões que muitos têm a nos ensinar, ok? Então os jovens nesse domingo estarão aprendendo um assunto de suma importância. Outra importante observação que Jesus fez é que quando orarmos, temos que orar de forma secreta, né? Talvez você esteja se perguntando: como assim orar secreta, né? Não estamos nos referindo a uma oração, né? Não estamos nos referindo a uma oração que deve ser feita escondido, para que o seu conteúdo não seja ouvido por ninguém, nem invalide os seus efeitos. A oração não é secreta por seus argumentos, muito menos por algo que cause constrangimento. Pelo menos não deveria se causar, né? Então, o que nos coloca ao risco de vida. Houve o caso que o profeta Daniel foi jogado na cova do leão por estar orando, né? Então a oração é secreta, pode se tratar de algo muito íntimo e pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o relacionamento com Deus e por meio da oração, né? Depois, o nosso segundo tópico vai nos apontar assim: os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Primeiro, a oração altruísta. A palavra altruísmo não é tão usada no nosso vocábulo, porém tem muito a dizer sobre o seu significado, que veja bondade, abnegação, benevolência ou beneficência, desapegos, desprendimentos, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, humanitarismo, longevidade, renúncia, entre outros sinônimos, né? Então isso é altruísmo. E assim, esse sentido são necessariamente o caráter do cristão comprometido com o reino de Deus, né? Então a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de modo que evidencie o coletivo, o humanitário e desprendimento do benefício próprio. Então a ideia do Pai Nosso é você fazer uma oração, nesse caso, pelo coletivo, e também não deixando de orar pela sua casa, pelo particular propriamente dito, né? E assim sucessivamente. Outro princípio aí que é ensinado na oração do Pai Nosso é a reciprocidade. É um outro elemento que nos chama a atenção. Com o Pai Nosso é a inclusiva aplicação do princípio da reciprocidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, eu preciso ser recíproco. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Não existe egoísmo no cristianismo, né? Jesus quebra isso
e não só na oração do Pai Nosso, mas em outras situações Jesus também fez questão de quebrar esse tipo de arrogância, de prepotência, porque todos nós dependemos exclusivamente de Deus, ok? Então, a glória e o poder pertencem a Deus. O terceiro tópico. O primeiro subtópico diz, em primeiro lugar, Deus, né? Deus está em primeiro lugar. Segundo lugar, primeiro lugar, Deus, como já vimos, aí a oração modelo é apresentada que Jesus traz 6 pedidos, né? Completando a Deus 3 relacionamentos, ou 3 relacionados às nossas necessidades pessoais, 3 relacionados a Deus, a divindade, e 3 relacionados às necessidades pessoais, materiais, né? Porém, são 6 pedidos feitos ao Pai Soberano, que revela uma importante questão. Em primeiro lugar, sempre Deus, os primeiros 3 primeiros tópicos da oração, contemplam a santidade e a vontade de Deus, significando seja o teu, santificado seja o teu nome. Então, a igreja santifica por meio da obediência o nome de Deus. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, ele iniciou a oração as seguintes palavras. Foram proferidas: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Esta expressão revela aí de forma impressionante a profundidade que é apresentada na língua hebraica. O nome revela muito acerca do seu possuidor. Quando falamos de santidade, ou santificado seja o teu nome, nós estamos aí comprometendo com a ação da santificação do nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também do Pai Nosso. Quando diz venha o teu reino, nós nos comprometemos aí diretamente com Deus, né? Porque o reino de Deus já está entre nós, né? Então o reino é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é demonstrado pelo poder da ação, o poder divino da ação, aqui em 2 aspectos. O reino pode ser observado na dimensão entre presente e a futura. Quando refletimos, aliás, vamos refletir acerca dessa questão de Jesus, o reino se manifesta onde quer que Deus seja adorado e seguido. Já no aspecto futuro, o reino de Deus será completo quando Cristo voltar, né? Então podemos observar aí que essa oração que Jesus nos ensinou, ela não é individualista, não é? Ela não é individualista. Pai nosso, não Pai meu, é Pai nosso e não meu. Entendeu? Então, é isso que diz o texto, é isso que a Bíblia nos aponta. Que Deus abençoe todos, que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? Se você está passando pela primeira vez no canal Rascunho da EBD e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações e ative o sininho para receber os próximos comentários, né? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.